Boa noite, esse é o nosso segundo encontro online da disciplina de análise das demonstrações financeiras. Boa noite, Gabriela. Tudo tranquilo, né? Tá me vendo, tá me ouvindo? Ok, obrigada pelo retorno. Só vou terminar de configurar aqui a sala. Só um minutinho. Ok, vou compartilhar aqui o nosso material da aula de hoje. Deu uma travada aqui, já transmito aqui os slides direitinho. Agora acho que vai. Então, só reforçando, né, sobre as avaliações, né, nós temos duas turmas dessa disciplina de análise das demonstrações financeiras, e conforme orientado no primeiro encontro online, tá? Tem turma que vai ter avaliação presencial, né? E tem turma que vai ter avaliação assistida, certo? Então, para quem ainda está em dúvida se vai ter avaliação presencial, avaliação assistida, é só verificar o código da turma, tá bom? Lá no primeiro encontro online eu expliquei em detalhes, né, como vocês vão verificar. E também ali na semana 9 tá a informação para quem vai ter a avaliação presencial, tá? Vai estar constando como avaliação regular presencial, tá bom? Então, só para enfatizar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes algum outro estudante ainda não está ciente de que vai ter avaliação presencial, tá bom? Vou falar um pouquinho da nossa atividade somativa 2, ela ainda não está vigente, né? Mas você já tem acesso sobre essa atividade, né? Na semana 7. Então, eu já vou antecipar aqui para vocês, tá bom? E depois, no finalzinho, a gente faz uma prática também para poder reforçar um pouco, né? De parte do nosso conteúdo aqui da nossa disciplina, tá bom? A Gabriela, tá? Você pode, eu vou abordar um pouquinho sobre esses assuntos. Aí, caso você fique permanecendo alguma dúvida ou do que eu estiver tratando, você queira enviar a dúvida, né? Se for sobre atividade, por exemplo, atividade sumativa, eu estiver falando sobre a tua dúvida, você pode mandar aqui, não tem problema não, tá bom? Certinho? Tá bom, obrigada a você. Então, sobre a atividade, né? Atividade sumativa, porque eu já estou antecipando que muitos de vocês já estão enviando perguntas, questionando alguns pontos sobre a atividade sumativa, né? Então, na nossa disciplina, nós não temos ATP, né? Nós temos atividade sumativa. Vocês estão aí no decorrer, né, dessas semanas aqui fazendo a atividade sumativa 1, né? Que vocês têm até a semana 6 para fazer essa atividade sumativa 1, que são questões objetivas, né? E depois, aqui a partir da semana 7, vocês ali vão realizar, né, a atividade somativa 2, certo? Então, essa atividade somativa 2, né, vocês vão realizar uma entrega, tá? Então, vocês têm ali um case, né, um estudo de caso, onde vocês podem fazer os cálculos ali, né, fazer as análises conforme está sendo solicitado na atividade, tá? Então, o que está sendo, né, eu vou ler, ajudar na interpretação aqui para que vocês consigam depois desenvolver essa atividade, tá? Então, tá aqui a partir de agora, né, você deverá ter em mãos resultados da análise que irão subsidiar os acionistas da cervejaria Beda, que vocês sobre a decisão de fusão com a cervejaria Alfa. Sendo assim, será necessário apresentar aos acionistas, né, da cervejaria Beta um comparativo de indicadores com a cervejaria Alfa. Então, desta maneira, como um gestor financeiro, né, você irá definir ali quais indicadores e análises serão extraídos que contribuirão para a construção de uma análise de viabilidade da cervejaria Alfa e, ao final, apresentar, né, em formato de vídeo, um relatório aos acionistas, né,
da cervejaria Beta. Então, para isso, né, siga ali os seguintes passos, né? Crie uma planilha em Excel, aí vocês vão criar essa planilha, tá? E nela transfira todas as demonstrações, tá? Da cervejaria Alfa e da cervejaria Beta, certo? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Tá legível, Gabriela, para você? O slide? Tá assim? Ah, então tá bom. Porque agora coisa tem uma lupinha aí que você pode ampliar também, tá? Na tela acima ali do próprio slide, você tem uma lupinha que você pode ampliar. Então, você vai criar essa planilha, tá? Você vai ter que fazer essa planilha, elaborar essa planilha em Excel mesmo e vai ser entregue em Excel, tá? Não serão aceitos links ou outros formatos, tá? De entrega, ok? Então, no segundo ponto, né? Vocês vão selecionar ali, né? E calcular em Excel todos os indicadores e análises possíveis, tá? Então, você já vem estudando ali dentro da disciplina, né? Alguns indicadores, né? Estão realizando algumas análises, certo? Então, vocês, tá? Vão selecionar, tá? Os indicadores que podem ser trabalhados nessas demonstrações dessas duas cervejarias, tá? Então, aqui essa atividade não tem a indicação de quais indicadores vocês vão ter que encontrar, que calcular. Vocês já vão ter que ter, né, esse discernimento com o material que vocês já vêm estudando, tá? De identificar quais os indicadores que cabem para as demonstrações, né, dessas duas cervejarias, ok? Então, nesse sentido, né, vocês estão desempenhando aqui um papel de um gestor financeiro mesmo, né? Quando você está numa empresa que você se depara com as demonstrações de uma organização que você precisa tomar decisões, tá? Você, gestor, vai decidir quais indicadores cabem para aquelas demonstrações, para aquele cenário, certo? Então, aqui nessa atividade, você já estudou, nessa disciplina, você já estudou vários indicadores. Você tem contato, né, com o material, com o aporte, né, de conteúdo que te dá base para você já identificar e selecionar esses indicadores, certo? Aí, né, essa é verdade, só que aqui só tem um porém, né, que não é semana 8, é semana 7, porque vocês vão entregar atividade até a semana 7, tá? Então, só vou fazer uma correção aqui, ó. Aqui é até a semana 7, certo? Só até a semana 7. E daí, né, que você irá utilizar, então, o seu todo o material até a semana 7, você irá utilizar em sua atividade. Lembre-se, quanto mais indicadores, né, e mecanismos de análise, né, utilizar, mais informações você obterá, o que impactará em um relatório mais robusto, né, e aí você vai apresentar ali as células com todos, né, com os devidos vínculos e fórmulas também, tá? Então, você tem que montar toda, né, essa planilha, tá? Com as demonstrações. E aí, você vai resgatar, né, os indicadores que você estudou na disciplina, para poder calculá-los dentro dos dados que você tem ali dessas demonstrações dessas duas empresas. Obviamente, você vai utilizar os vínculos e fórmulas, tá? Dentro das células que você tiver transferido ali as demonstrações, tá bom? Então, no terceiro ponto, né? Imaginando que haverá uma reunião, né, remota ali com os acionistas da cervejaria Beta, tá? Grave a apresentação do seu parecer em vídeo, com duração de no máximo, tá, pessoal? No máximo 5 minutos. O tempo ele é critério também de avaliação, tá? Então, atente-se, porque uma reunião ela tem, né, uma duração, às vezes você tem que se planejar, né, para fazer uma reunião de 1 hora, de meia hora, que seja, né? Então, você tem que se planejar para conseguir transmitir uma informação, né, do que você precisa apresentar de uma maneira sucinta, mas uma maneira, né, vamos dizer assim, clara, tá?
Então, veja que aqui você vai ter que reduzir ainda mais esse tempo, tá? Obviamente, também que a atividade ela não exige, né, que você apresente várias demonstrações e não exige que você faça o cálculo e apresente vários indicadores. Então, por isso, né, que você vai fazer um vídeo ali mais curto do que se você fosse apresentar várias demonstrações financeiras e vários indicadores numa reunião de fato, né? Uma reunião real onde você precisaria apresentar muito mais números. Então, aqui é importante que você, né, veja que você não vai poder ficar ultrapassando esse tempo de 5 minutos. Ah, professora, eu fiz 5 minutos e 5 segundos, vou ser punido por isso? Claro que não, né? Mas, por favor, né, não me entregue um vídeo de 10, 15 minutos, tá bom? Aí sim, aí você já vai ter fugido dos critérios da atividade, certo? Então, você vai gravar esse vídeo, tá? Apresentando os indicadores, né, que você encontrou e o principal, tá? Não são nem os números, tá? O principal é a análise que você vai fazer desses indicadores, certo? E aí, expondo nessa análise, tá, as suas recomendações. Que recomendações serão essas? Que parecer serão esses? Se é viável ou não é viável fazer a fusão. Se essas empresas, né, podem fazer a fusão, você vai dar um parecer, suas recomendações. Olha, a partir desses indicadores seria interessante fazer a fusão. Ou a partir desses indicadores já não seria tão interessante assim, não seria tão vantajoso fazer essa fusão. Esse ponto também é um dos critérios que será analisado, teu parecer final sobre a fusão, tá? Então, tanto as planilhas com os cálculos dos indicadores, né, em Excel apenas, como o vídeo, deverão ser entregues na semana 7, certo? E o vídeo, quando vocês gravarem o vídeo, vocês vão ter ali no próprio guia do estudante, tá? No guia do estudante, guias e tutoriais, vocês têm um tutorial de como subir vídeos no YouTube, certo? Então, vocês vão subir esse vídeo para o YouTube e vão anexar o link, tá? Desse vídeo. Vocês podem anexar esse link desse vídeo nos comentários da própria atividade, certo? Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão entregar a planilha Excel, vocês vão anexar na atividade a planilha Excel com os dados, né? Todos que você extraiu, com os cálculos que você fez. E aí, você vai gravar esse vídeo, vai postar ele no YouTube, vai pegar o link deste vídeo e vai incluir esse vídeo, né? O link desse vídeo nos comentários da sua atividade, tá? Para que eu consiga, obviamente, acessar esse vídeo. Você pode colocar no vídeo na opção não listado, tá? Porque aí não fica público, não tem problema, só com quem você compartilhar o link que o que vai assistir, vai ter condições de acessar e assistir esse vídeo, tá bom? Então, por isso que ao compartilhar o link comigo, aí eu vou ter acesso a esse vídeo, tá? Então, a gente lembra aqui que é de sua responsabilidade, né, integridade e execução do arquivo. Caso o arquivo, né, seja entregue ali corrompido ou impossibilitando, né, a execução, né, infelizmente não tem como a gente avaliar, né, o material, tanto a planilha como o vídeo, e aí não tem como ser aceito, tá bom? Gabriela perguntou aqui, quando vai ser liberada a atividade? Gabriela, até onde eu saiba, a atividade já está disponível para vocês visualizarem ela na semana 6. Confirme isso para mim, consegue verificar? Atividade somativa 2, semana 6, tá bom? Então, já vários estudantes já estão me mandando as dúvidas já sobre ela, por isso que eu estou até antecipando aqui no nosso encontro, né? Porque depois a gente só tem um encontro já no final da semana 7, acho que é final da semana 7, aí vocês já estou trazendo sobre a atividade somativa para sanar essas dúvidas de vocês. Deixa eu ver até quando que vai ser o nosso encontro. É isso mesmo, na metade da semana 7. Tá? Só um momentinho. Deixa eu só voltar minha tela aqui que eu tinha colocado aqui para visualizar essas informações que eu passei agora. Só um minutinho.
Prontinho. Um ponto de atenção, tá, pessoal, é em relação a plágio, certo? Então, obviamente, como vocês estão fazendo uma atividade que envolve cálculo, em que todos vão chegar no mesmo valor, né? Isso, obviamente, não tem como a gente verificar, né? E como todos vão chegar no mesmo resultado, a gente não tem como verificar se teve algum tipo de cópia, de plágio e tudo mais. Por isso que a gente, inclusive, pede os vínculos, né? E as fórmulas, tudo direitinho, tudo vinculadinho, porque primeiro que vocês precisam ter contato com o instrumento, né? A ferramenta Excel, precisa saber manusear, então faz parte da atividade esse manuseio, né? Entender como que insere fórmula, entender como que vincula células, né? E também pela questão de vocês, né, realmente realizarem a atividade do que simplesmente sair lançando, né, os valores aí que às vezes você obtém de uma outra fonte, tá? Então, quando a gente está falando da planilha de Excel, a gente não tem como ficar verificando a questão de plágio, mas, tá? Quando a gente está falando de parecer, de apresentar um relatório, de apresentar uma análise, certo? Então, vocês tomem bastante cuidado em relação a isso, tá? Porque é muito comum a gente acabar identificando, né, pareceres iguais, né, idênticos, e aí, quando a gente verifica isso, aponta como similaridade, né, com o trabalho de algum colega e tudo mais, e isso também recorre a esse item que a gente tem aqui de atenção, que é o plágio, tá bom? Então, esse texto, tá? Esse alerta, esse aviso, está lá no nosso guia do estudante, tá bom? Aí vocês podem acessar, caso tenha interesse em ler na íntegra, certo? Eu tenho uma prática aqui para fazer, né, sobre os indicadores de liquidez, para a gente fazer aqui, né, Gabriela, fazer juntas aqui, mas eu gostaria de ver se você tem alguma dúvida fora, né, disso que vai ser abordado agora nessa prática, se você tem alguma dúvida ainda sobre a atividade, o que você gostaria aqui de sanar de dúvidas? Oi, professora, boa noite, tá me ouvindo? Estou sim. Uhum. Então, sobre a atividade eu não tenho dúvida ainda não, porque na verdade agora que eu fui ver que já estava liberado, eu achei que ia liberar ainda, então eu vou dar uma olhada agora por cima do material. Só que eu estava fazendo agora a atividade formativa dessa semana, Uhum. e daí eu vi aqui que tem um gabarito, né? Aí eu fui conferir as minhas respostas e acabei ficando com dúvida sobre um indicador aqui, ó, que no teu gabarito tá o índice de endividamento, né? E na atividade está o índice de endividamento geral. Aí muda uma fórmula para outra. Aí eu queria entender se tem diferença de uma para outra ali. Atividade formativa, tá em qual semana? Na semana 5. Semana 5 mesmo. Onde tem uma planilha de Excel que a gente faz os indicadores de desempenho ali. Indicadores de desempenho. Parte 1, né? Isso. Aqui, indicadores de endividamento. Índice de endividamento ou endividamento geral. Isso. A fórmula. Ativo menos PL, né? Ativo total menos PL dividido por ativo total vezes 100. Qual que é essa dúvida em relação a essa fórmula? Então, na verdade, eu fiz essa fórmula, né? Só que daí eu fui conferir no gabarito, e daí o cálculo tá diferente. Lá tá capital total, né? Dividido pelo capital total mais patrimônio líquido. Então, fiquei na dúvida se é o Deixa eu mesmo. ver aqui no gabarito, só um pouquinho, vou abrir o gabarito. Então, que eu só abri a planilha inicial aqui. M9, capital de terceiros. Aí está pegando capital de terceiros. Capital de terceiros, que é 85.300, dividido por capital de terceiros mais PL. É isso que ele está fazendo. Então, está pegando os 85.300, dividido por 85.300, mais o PL está aqui como 90.000.
Só um pouquinho, tá? Uhum. 85. Eu tô fazendo os dois aqui para verificar. 0,57 isso. Mesmo. Agora eu vou pegar outra fórmula. Dividir pelo ativo total. Isso mesmo, os dois dão o mesmo valor, tá bom? Ah, tá. Isso que eu queria saber. Nesse cálculo de endividamento, você faz usar o ativo ou o capital de terceiros, porque ali na são coisas diferentes. Isso, porque o capital de terceiros dividido pelo capital de terceiros mais o PEC vai dar os mesmos 0,57. E a fórmula também está ali, do ativo menos o PEC dividido pelo ativo, vezes 100 também dá o mesmo indicador, tá bom? Então, na fórmula, tanto faz eu usar o ativo ou o capital de terceiro, vai dar sempre o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado, a gente vai falando de endividamento geral, tá bom? Tá. E daí outra coisa. Sim, Pode na falar. verdade. Não era para estar assim duas fórmulas distintas, né? Mas as duas chegam no mesmo resultado, tá bom? Tá. Aí outra coisa que também fiquei na dúvida foi no índice de liquidez imediata, né? Que ali na atividade ele pede disponibilidade menos o dividido pelo passivo circulante. Mas pelo que eu vi ali, a disponibilidade seria caixas e bancos, né? E aplicações financeiras. E daí eu vi que no cálculo do gabarito ele considerou também outros valores a realizar. Tem uma linha lá escrito com outros valores a realizar. Então eu quero saber se sim, nas outras atividades, se tiver, vai ter uma explicação o que significa esses outros valores a realizar, porque no meu entendimento, eu desconsiderei esse valor, né? Porque eu não sabia do que era, ou considerei somente as aplicações financeiras. Entendi. Tudo que tiver com ou liquidez diária, ou que tiver com altíssima liquidez, vai entrar em disponibilidade, tá? É isso mesmo. Outros valores a realizar são contas que podem ser tanto de altíssima liquidez como não estar enquadrada como altíssima liquidez. E poderia ter contas, pode ter contas aqui no meio que não contempla os critérios para liquidez imediata, tá? Aqui o autor, pelo jeito, ele optou em colocar esses valores na liquidez, no cálculo de liquidez imediata. Certo. Né? Só que acontece o seguinte, quando a gente tem atividades, questões da nossa avaliação e tudo mais, isso leva à ambiguidade, né? Sim. Se, por exemplo, se fosse uma questão da nossa avaliação e não tivesse explícito que essas outras contas a realizar ingressaria no cálculo de liquidez imediata, que significasse contas de altíssima liquidez, aí a gente teria que anular a questão, tá? Tá bom? Não, então, assim, ações financeiras que estiverem dentro do ativo circulante, o de altíssima liquidez entra no cálculo de liquidez imediata. Conta caixa, conta bancos, entra liquidez imediata também. Outros valores a realizar, vai ter que ter uma informação adicional. Essa era a minha dúvida mesmo, que eu fiquei na. Se não tiver essa informação adicional, fica dúvida. Pode fazer cálculo com ou sem. Tá, beleza. Pode ser considerado. Entendeu? Tranquilo. Tá? Beleza. Porque não tem como a gente verificar que contas que estão fazendo parte desses outros valores a realizar, né? Se a gente tivesse essa informação, a gente fosse só contas de altíssima liquidez, aí ok, liquidez imediata vai fazer parte. Aí é mesmo. Beleza. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Obrigada. Nada. Vamos fazer uma prática, Gabriela? Pode ser, vamos fazer assim. Aqui, ó. Tem essa atividade aqui, ó, em que a gente tem, né, o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, né? A gente tem ali o ativo circulante, os estoques e o passivo circulante.
Então, são só as informações necessárias que a gente tem aqui de saldos para a gente determinar o quê? Aqui no item 1, o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seca, tá? Tá. Então, a partir do cálculo desses indicadores, né, a encontrar, aí eu gostaria que você fizesse o cálculo desses indicadores, a gente conferir juntas aqui e tudo mais. Aí, a partir disso, a gente parte para uma comparação, tá? A partir desses indicadores, uma comparação temporal, né, ali ao longo dos quatro anos, né, que está sendo analisado aqui, a posição de liquidez dessa empresa, tá bom? Tá bom. Aí você consegue fazer os cálculos aí, eu te espero você fazer, depois a gente confere juntas, pode ser? Pode ser, eu vou fazer aqui então rapidinho. Tá bom, tranquilo, tá? Aí você me chama na hora que você terminar, tá certo? Beleza. Finalizei já aqui, professora. Ótimo. Vamos lá, então. O que você encontrou de índice de liquidez corrente? Pode falando do ano 1, ano 2, aí vai adiante. Tá, no ano 1 eu encontrei 1,04. Certo. No ano 2, 1,09. Uhum. No ano 3, 1,12. E no Uhum. ano 4, 1,16. Ótimo. E liquidez seca? No primeiro ano, 0,42. Uhum. No segundo, 0,31. Uhum. No terceiro, 0,26. E no último, 0,23. Certinho. Certinho, correto. Ok, vamos lá agora então com esses indicadores, né? Então a gente já encontrou, né, que essa empresa ela tem os indicadores que você mencionou. Vamos aqui, empresa analisada aqui embaixo, né, no meu slide. Deixa eu apontar aqui, a gente acompanhando juntinhas. Aqui. Analisando a empresa isoladamente, o que você me diz sobre o índice de liquidez corrente dela? Ó, o índice de liquidez corrente dela tá positivo, né? Porque ela tem 1,4 para. Ela tem acima de 1, né, para cada ano. Isso é ótimo. Então, por enquanto, é positivo. Ou seja, né, os ativos de curto prazo conseguem honrar ali os seus passivos também de curto prazo, né? E o índice de liquidez seca? Esse já tá um pouco negativo, um pouco não, né? Ele tá abaixo de 1, então sem os estoques ela já não consegue pagar as suas contas ali. Aí a gente nota que ela depende muito dos estoques, né? É uma empresa que depende muito dos estoques e isso é um tanto perigoso, né? Sim, porque daí se quando vender, ela não consegue quitar as dívidas daí. Exatamente. Então, o estoque ele significa um dinheiro que está ali parado, guardado no armazém. Então, ela depende muito desse estoque para poder, né, manter a sua sobrevivência ali, né, e manter suas obrigações, honrar com as suas obrigações. Então, a gente já nota que, ok, olhando o indicador, o índice de liquidez corrente, a gente já pensa, nossa, está muito bem essa empresa. Mas na hora que a gente passa para o índice de liquidez seca, aí a gente já fica um tanto alerta. Essa análise, muitas instituições financeiras elas fazem, tá? Quando uma empresa ela vai buscar crédito, ela precisa disponibilizar, né, dependendo do valor do crédito que ela está buscando, ela precisa disponibilizar suas demonstrações para as instituições financeiras, certo? E aí, um índice muito importante que o banco olha, ele faz todos esses cálculos de endividamento, todos esses que vocês estão vendo na disciplina de vocês, certo? Mas o índice que ele olha muito é o índice de liquidez seca, tá? Porque a instituição financeira ela entende que uma empresa ela não pode também depender tanto do seu estoque, tá? Então, por isso que eu trouxe esses dois indicadores aqui, para a gente ver a contradição, né? Quando a gente olha para a liquidez corrente, depois a gente olha para a liquidez seca, certo? E aí, quando a gente sobe, que a gente vai comparar com os concorrentes, né? Aí tem aqui os indicadores dos concorrentes, a média que os concorrentes estão desempenhando. O que você observa aí, Gabriela? É que ele tá bem abaixo dos concorrentes ali, né? E o ponto continua sendo o mesmo, né? O ponto de atenção é em relação aos estoques. Sim. A gente percebe, só olhando para esses indicadores, né? Então a gente vê, o índice de liquidez corrente da empresa estava ok, tá bom, tá interessante. Mas quando a gente olha para o índice de liquidez corrente dos concorrentes, eles ainda estão acima, tá? Ela não ganha, né? Ela não ganha em nenhum momento dos concorrentes dela, em nenhum ano, ela supera, certo? Essa empresa. E aí, quando a gente vai para o índice de liquidez seca, a diferença já é gritante. Ou seja, o que os concorrentes estão fazendo que essa empresa não está fazendo? O
que você percebe aí? Acho que ela pode estar trabalhando melhor o giro de estoque dela ali, né? Tá dependendo menos do estoque. Exatamente, exatamente. E interessante, né? Talvez aqui agora eu vou compartilhar minha tela com você, né? Parabéns, tá, Gabriela? Eu vou aqui compartilhar minha tela com você aqui na minha planilha de Excel para você ver como que a gente pode trabalhar isso, tá? Aqui, ó, compartilhar aqui a tela. Tá vendo a minha tela, meu Excel? Agora sim. Tá, deixa eu aumentar um pouco mais também. Então, aqui de maneira bem rápida, eu montei aqui o gabarito da questão. Mas para a gente ver, por exemplo, se essa empresa ela reduzisse o estoque dela para 3 mil, né? Sim. Já fiz essa redução de 3 mil, de o estoque é de 13 mil para 3 mil no primeiro ano. Veja só o quanto já o índice dela iria melhorar, né? De liquidez seca. Melhorar bastante. Já vai melhorar bastante, vai ficar bem próximo dos que os concorrentes delas têm trabalhado, né? Então a gente percebe aqui que o problema dessa empresa está onde? Na gestão de estoque, conforme você respondeu, né? De maneira bem assertiva, tá? Então você está entendendo como que tem que ser feita a análise dessas demonstrações, utilizando esses indicadores e o que eles entregam para a gente, né? Que interessante que é uma atividade rápida que você fez, acho que em 5 minutos, né? A gente já conseguiu entender bastante coisa, né? Dessas contas que foram demonstradas para a gente, né? Sim. Ok? Gostou da nossa prática? Sim, foi bom, tá? Bem explicativo. Ah, então tá bom. Mais alguma dúvida, Gabriela? Não, só acho que na atividade que a gente vai fazer a partir da semana 6, a gente vai precisar passar aquelas informações da DRE pro Excel também? Bom, vou precisar passar vou precisar passar todas E no caso ali, então, a demonstração no Excel. Isso, vocês vão passar para o Excel, porque aí vocês vão passar para o Excel e vocês vão fazer os vínculos, né? Sim, Das verdade. células para poder fazer os cálculos, tá bom? Por isso vocês têm que passar para o Excel. Certinho? Certinho. Tá bom? Então tá, obrigada pela participação, Gabriela, nesse dia dos namorados. Obrigada. Tá bom? Tchau, Nossa, tchau, tchau. Obrigada. Bons estudos, tá bom? Tchau, tchau.